Então, pessoal, sou a professora Fabiana Carmanini, voltando aqui com vocês, né? Nós vamos falar aí da resolução 4692 de 2021. E o que é essa resolução, então, né? Por que a gente vai falar dela nesse concurso? Porque ela é uma resolução muito completa. Ela é como se fosse a LDB de Minas Gerais. Ela vai falar sobre organização e funcionamento das escolas estaduais de Minas Gerais. Ela é específica, né, para as escolas estaduais de Minas e ela vai se aplicar a todas as modalidades. A gente vai falar mais para frente quais são, né, essas modalidades. E essa resolução também, ela é muito ampla, porque vocês vão perceber que tem vários assuntos, né? Ela abarca uma quantidade de assuntos muito grande. E alguns, né, assuntos vão ser mais superficiais, outros a gente vai precisar aprofundar mais. Mas vocês podem ficar tranquilos que os assuntos que a gente vai precisar aprofundar mais, vocês vão receber aí em outras aulas. Mas é importante que vocês tenham essa resolução bem afiada, porque se caiu alguma questão relacionada à legislação de Minas, provavelmente vai estar nessa legislação. Então vamos começar, né? Esse slide aí que eu fiz para vocês, ele já tem um resuminho muito bom, né, para você estudar. Então vamos começar lá pelo artigo 7º, né? Isso é importante a gente saber, porque algumas coisas que tem aqui nessa resolução são da LDB, né? Então, por exemplo, esse artigo 7º, a rede estadual deve oferecer como prioridade o ensino médio. Então, o ensino médio é que é prioridade da rede estadual. O ensino fundamental, a rede estadual tem que assegurar, né? Porque normalmente ele é com a prefeitura. Então, se tiver uma questão dessa, a gente tem que lembrar que a prioridade do Estado é o ensino médio, mas ele deve também assegurar o ensino fundamental. E aí, com exceção, né, da educação infantil, que nas situações excepcionais a Secretaria Estadual de Educação pode autorizar, como no caso das escolas indígenas. Então, o próximo assunto é sobre o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele é um documento formal, intencional, articulador dos processos que ocorrem na escola, né? É um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais, né? Ele vai falar como se organiza e como se opera as diretrizes da escola. Ele também vai falar sobre os programas, os projetos, as práticas pedagógicas, né, e administrativas da escola. É importante a gente lembrar que ele é uma novidade até, que ele deve ser avaliado anualmente e atualizado periodicamente. E quando? Sempre que tiver alteração de nível ou modalidade de ensino. Então, por exemplo, se eu tenho na minha escola o ensino fundamental, né? A minha escola lá oferece anos iniciais, anos finais, e eu vou aí passar a oferecer o ensino médio. Então, a escola vai precisar alterar o seu projeto político-pedagógico, contemplando também o ensino médio. O outro documento que a gente tem, né, que sempre anda junto com a proposta política pedagógica, é o regimento escolar. O regimento escolar, ele é bem diferente da proposta pedagógica, é um conjunto de normas administrativas, financeiras, disciplinares, vai falar dos direitos, dos deveres dos alunos, dos profissionais das escolas, né, dos servidores, vai falar também das atribuições, tanto dos servidores como os órgãos colegiados, no caso, né, do Estado, o colegiado escolar.
e ele vai legitimar as ações que estão lá na proposta pedagógica. Então, o regimento escolar, ele não pode ser dissociado da proposta pedagógica. Eles andam sempre juntos. Então, quando a gente atualiza normalmente a gente atualiza também o regimento escolar. O próximo assunto, que é o calendário. O calendário, a resolução 4296 vem falar muito do calendário para cumprimento da matriz curricular. Porque a Secretaria Estadual de Educação ela também tem anualmente as resoluções do calendário. Mas fora isso, né, a gente tem aí a 4692, que vai falar de uma forma mais resumida, mas na questão do cumprimento de carga horária, né? Porque o calendário ele é feito mediante o cumprimento de carga horária de cada etapa. Então aí a gente tem a carga horária obrigatória, mínima de 200 dias letivos para as turmas anuais, né? A gente tem as turmas anuais e tem as turmas semestrais. As semestrais são EJA e os cursos técnicos, que não são os concomitantes, que não são o curso referente ao curso ensino médio em tempo integral profissional. A gente tem os cursos técnicos apenas, que não são em tempo integral. Mas aqui a gente falando do anual, né, que tem o tempo integral também, o anual são 200 dias letivos mínimo, porque também está lá na LDB, né? Então, para a gente pensar nesse calendário escolar, a gente precisa lembrar que quanto mais aumenta, né? Eu estou lá nos anos iniciais, aí já aumenta dos anos finais, já aumenta do ensino médio a carga horária. Olha aí no quadrinho que eu fiz para vocês, ó. 800 horas é anos iniciais, quando começa. O fundamental, anos finais, já vai para 833 horas e 20 minutos. Já o ensino médio são 1000 horas. Já o ensino fundamental de tempo integral, anos iniciais, 1466 horas e 40 minutos. E já esses três aqui, ó, a gente pode até lembrar que eles estão juntos, ó, porque eles têm a mesma carga horária, 1.500 horas. Então, quais são os que têm 1.500 horas? O ensino fundamental em tempo integral, ensino médio em tempo integral e o ensino médio em tempo integral profissional. Assim a gente consegue, ó, entender melhor, né? Já o EJA, gente, a EJA, né? A EJA, ela já é diferente porque a EJA tem 100 dias, né? A EJA, ela é semestral. Então, na EJA, ensino fundamental e médio, a gente tem aí 400 horas, que é a metade do regular. Lá a gente tinha 800 horas, ó. A gente tinha aqui 800, ó. Aqui a gente vai ter 400 horas semestrais e o mínimo de 100 dias letivos. O que é importante a gente saber? Quem que monitora o cumprimento desse calendário escolar? O Serviço de Inspeção Escolar, que, né, faz parte das Superintendências Regionais de Ensino. E aí, vem falando também lá no artigo 11.12 sobre a frequência mínima, que é obrigatória de 75% da carga horária letiva, né, ofertada aí para que tenha aprovação. Então, já que a gente falou da carga horária letiva, né, a gente precisa diferenciar o que é dia letivo do que é dia escolar. Dia letivo, vamos entender então o que é dia letivo. É aquele dia que a gente tem professores e estudantes, eles estão desenvolvendo atividades de ensino e aprendizagem de caráter obrigatório
independentemente do local. Então, se o professor ele vai levar os alunos para o museu numa segunda-feira, é um dia letivo, ok, é um dia letivo no museu, por quê? É atividade de ensino-aprendizagem. Então, ele pode fazer um passeio no observatório, uma exposição de telas, exposição de arte, né? Desde que tenha o quê? O caráter pedagógico. Já o dia escolar são atividades de caráter pedagógico e administrativo. Aí aqui a presença obrigatória é do pessoal docente, né, dos professores, o técnico e o administrativo, podendo incluir representação de pais, estudantes. Mas é um dia que não tem obrigatoriedade da presença do aluno. Enquanto dia letivo, eu tenho obrigatoriedade da presença do aluno e do professor, o dia escolar não, eu tenho obrigatoriedade só do professor e do administrativo da escola. Por quê? Normalmente no dia escolar, são dias que eles são usados para planejamento, para reuniões, né? Então, não tem obrigação dos alunos estarem lá. Beleza? Vamos parar por aqui, eu volto no próximo bloco.